O Gervásio fez questão de falar de títulos acadêmicos, é muito bonito, mas eu falei para ele, isso tudo nada vale se a gente não trouxer as coisas aqui no coração. O mais importante é a gente desenvolver a nossa capacidade, as nossas virtudes. O ensinamento de Jesus é isso a todo momento. E o que eu vou apresentar hoje não é a palestra do Dr. Marcelo. A gente vai discutir, eu vou apresentar para vocês os meus pensamentos, o que eu tenho aprendido, porque a tolerância é uma das virtudes que faz parte do ensinamento do Cristo e a gente tem que cada vez mais desenvolver essa virtude. Eu não sabia como fazer isso e tenho pensado, como é que eu vou aumentar a minha tolerância? O que é tolerância? Como trabalhar isso? Então eu conversei com vários amigos, alguns deles estão aqui, me ajudaram, trocamos ideias. E isso, eu montei essa apresentação. Então tem um fragmento de cada um desses amigos, um pouquinho meu, um pouquinho dos nossos mestres, Kardec e outros mestres mais. E a gente vai terminar com as palavras do Chico Xavier. Então, vamos ver se a gente vai ter aqui a apresentação junto. O slide nos ajuda, essa mesmo, pode iniciar. Ele nos ajuda a direcionar o pensamento e a coordenar a nossa conversa toda. Eu não posso deixar de agradecer alguns amigos que já estão até mais adiantados que a gente, mas vieram aqui prestigiar e participar e nos trazer boas energias, e a todos vocês que estão aqui conosco. Então já pode passar o próximo. O que é tolerância? O dicionário Aurélio traz 2 ou 3 definições, mas essa eu achei muito adequada. Tendência a admitir modos de pensar, de agir, de sentir, que difere dos de um indivíduo ou de grupos determinados, especialmente políticos e religiosos. Ele usa a palavra tendência a admitir. Então, as pessoas tolerantes, elas tendem a aceitar a pessoa diferente. Pode passar o próximo. E em conversa com os nossos amigos, nós nos perguntamos, por que, como seres, fomos criados? E parece que a melhor explicação é, para aprender a amar. Esse amor vai começar nos círculos mais próximos, na família expandida com os amigos, nos círculos de trabalho, até que um dia nós vamos evoluir e conseguir amar todos os seres. E a tolerância parece ser um dos primeiros passos em que a gente deve aprender a desenvolver. Então, isso nós vamos desenvolver em casa, vamos desenvolver no trabalho, no trânsito, no centro espírita. E por isso é a importância dessa virtude e dessa nossa conversa. Pode passar o próximo. E a intolerância, a falta de tolerância, ela representa uma imaturidade do ser. E a gente fala, hoje em dia ela é muito frequente, mas ela sempre foi. E eu vejo que no futuro vai ser melhor. Tivemos agora a notícia de uma professora nos Estados Unidos, numa escola pública, aberta, que humilhava um aluno que era da religião hindu. E ela fazia questão de fazer perguntas, eu não me lembro a tradução exata, mas ela perguntava, tinha que completar, e a resposta era Deus na pergunta. E o menino, era de origem hindu, não sabia, ela gritava com ele, ela humilhava ele, em nome de uma religião. Mas será que foi isso mesmo que Jesus nos ensinou? Forçar as pessoas a pensarem como nós? Pode passar o próximo. A gente vê outros exemplos mais radicais de intolerância. Eu fiquei sabendo recentemente que ainda existe resquícios de uma sociedade chamada Ku Klux Klan, que discriminava os negros, a outra da supremacia ariana. Eu fiquei sabendo que existe ainda hoje em dia pessoas que proíbem ensinar a evolução, a teoria de Darwin nas escolas, alegando que é contra os ensinamentos da Bíblia. Isso é feito no mundo cristão e eu acredito que isso seja uma forma de fundamentalismo. Quando eu uso a palavra fundamentalismo, a primeira coisa que eu lembro é fundamentalistas muçulmanos que fizeram atos de terrorismo, que fizeram atos errados. Mas eu acredito que pode existir fundamentalismo em todos os lugares, onde não existe tolerância. Eu comecei a pensar diferente quando eu fiquei amigo de algumas pessoas muçulmanas que são boníssimas e até melhores do que algumas cristãs que eu conheço. Então,
eu comecei a pensar, o que é importante, o que é diferente? Vamos para o próximo? O que é fundamentalismo? É a atitude daquele que confere um caráter de certeza absoluta no seu ponto de vista. Geralmente religioso, mas não necessariamente. Então ela pode ser também traduzida como fanatismo, sectarismo. Essa é a explicação do dicionário Aurélio. E eu pergunto, existe fundamentalismo entre nós espíritas? Eu não sei a resposta, mas o mais importante, eu tenho pensado, é que quando nós vamos avaliar o próximo, ver se a mesma coisa não acontece conosco. Pode passar? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, o item 15, o Kardec usa essa palavra. A cada ato de intolerância, sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. O próprio Kardec já nos mostra que a religião espírita é fundamentalmente tolerante e prega a tolerância com todas as outras religiões. Pode passar? A tolerância é justamente o oposto daquele ponto de vista. Eu sou o dono da verdade. Eu estou com a razão. Eu fui o ofendido. A gente sempre dá esse tipo de desculpa e racionaliza. Eu fui desrespeitado. Então eu trouxe algumas fotos só para a gente ver aqui no trânsito. Às vezes a gente leva uma fechada, está dirigindo, leva uma fechada, já fica bravo. Eu fui o ofendido. Mas e se a gente pensasse diferente? E se a gente pensasse assim, puxa, esse cara que me cruzou, talvez ele não tivesse me visto, ele fechou a minha frente e não me viu. Será que ele tem alguém doente, ele está correndo para ir para o hospital ou para comprar um remédio? Talvez se nos colocássemos no lugar dessa pessoa, a nossa avaliação fosse diferente. Ou se fôssemos nós a ofender a pessoa. A mesma coisa nas relações familiares. Eu coloquei aqui essa foto de um filme porque é uma família completamente diferente. Todos são diferentes, mas acabam se aceitando, tolerando e aos trancos e barrancos vão convivendo. Pode passar o próximo. Basicamente, ao nosso ponto de vista, a intolerância tem a ver com o orgulho, o egoísmo e o preconceito. O orgulho e o egoísmo nós temos que nos trabalhar e faz parte da obra de Kardec, dos ensinamentos do Cristo, o autoconhecimento, o evangelho no lar e a reforma íntima. O preconceito e a falta de conhecimento pode ser combatida quando a gente começa a entender o outro e eventualmente estudar e ler sobre as culturas diferentes. No livro Paulo e Estevão, eu acho que a maioria de vocês já leu. Alguém aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Pode levantar a mão? Praticamente a metade. No livro Paulo e Estevão, a gente acompanha o Paulo de Tarso em toda a sua modificação, no esforço que ele faz por se modificar, no amor com que ele devota ao Cristo. Mas vocês podem lembrar de um período em que ele antagoniza com Tiago. Vocês se lembram disso? Ele não entende por que o Tiago faz tantas concessões para o judaísmo. Por que o Tiago não impõe, conhecendo bem o Cristo, por que ele não impõe muito mais o cristianismo e faz concessões? E ele passa boa parte do livro, boa parte não, mas bons momentos, triste e até antagonizando com o Tiago, que era até mais antigo que ele como seguidor do Cristo. Pode passar o próximo? E aí ele faz todas as viagens e na sua última volta a Jerusalém, ele se encontra com Tiago. E eu grifei aqui. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu. Cumprimentou o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa. Quando ele compreendeu que o Tiago também estava se esforçando como ele, que ele tinha trabalho diferente, que ele tinha uma outra frente de trabalho, mas não menos importante, ele sentiu empatia. Ele passou muitos anos antagonizando, mas talvez se ele tivesse se colocado no lugar de Tiago mais cedo, essa empatia teria vindo antes. Pode passar o próximo.
E aqui eu já falei de Jesus e do judaísmo. Eu coloquei alguns exemplos porque nós vivemos num mundo cristão. São muito poucas pessoas que vêm aqui, que não são vindas de outras religiões cristãs e são de origem diferente. Só para exemplificar, aqui em cima nós temos um exemplo da religião muito frequente no Japão, o Shintoísmo, e a Tori, desculpa. O Tori representa perfeito equilíbrio entre as almas e a matéria, entre a alma e a matéria. E ali tem o exemplo também do Yin e o Yang, que é o bem e o mal. No meio tem a religião judaica, uma religião que tem mais de 5.000 anos, em que consegue manter um povo unido, que tem defeitos, mas tem tantas coisas bonitas nessa religião e a gente não conhece. E muitos de nós temos preconceitos. Talvez se nós conhecêssemos os sofrimentos pelo que eles passaram, as dificuldades, a força que os une, a força que os faz ser muito estudiosos, trabalhadores, talvez em vez de ter preconceito nós tivéssemos orgulho. Olha, eu tenho um amigo que é judeu, que bom, que legal, que religião bonita. Embaixo uma foto dos muçulmanos nas suas orações. Eles fazem 5 orações por dia. As pessoas que realmente seguem a religião são pessoas boníssimas. As pessoas fazem o bem. Eu me lembro quando eu estava caminhando no shopping center e vi na porta uma senhora toda paramentada como os muçulmanos. Não me lembro se ela tinha só véu ou burca, mas estava lá com o filhinho, parou, tinha uma mendiga, ela foi lá, entregou uma moedinha. Eu não sei quanto era, se era uma ou várias, mas fez a sua doação e ensinou para a filha. É lógico que eu não escutei o que falaram, mas eu achei que atitude bonita. Faz diferença que religião ela professa? E eu achei bonito embaixo, no canto inferior direito, até engraçado. Uma moça que poderia ser uma brasileira qualquer, com os olhos tapados, dizendo, coitada daquela mulher que só tem os olhos de fora, que sociedade machista em que ela vive, que a obriga a andar assim. E a moça, ao contrário, só os olhos de fora diz, coitada daquela lá que tem só os olhos tapados e todo o corpo descoberto. Que sociedade machista que ela vive. Na verdade, é o mesmo pensamento, só um se colocando no espelho em direção oposta ao outro. Por fim, em cima, a religião hindu, uma religião ainda mais antiga, talvez a primeira religião da Terra, que veio através dos cantos védicos. Está certo que eles adoram mais de 1.000 deuses, cada um adora o seu Deus. Na verdade, uma vez eu perguntei para um hindu, como é que funciona a sua religião? Ele diz o seguinte, você escolhe um Deus e segue o que aquele Deus manda. Então, alguns deles diziam que não podia comer carne de vaca, nem carne de frango, nem peixe. Aí o sujeito não comia nada de carne. O outro só não podia comer vaca, o outro podia comer de tudo. Eu fiquei pensando, será que não tem alguma coisa semelhante com aqueles nossos amigos que dizem, eu sou da religião X, mas não praticante. Quer dizer, tem um nome, mas faz o que quer. Será que eles não são muito parecidos conosco e se nós conseguíssemos entender a religião deles, veríamos poucas diferenças? Pode passar o próximo. O professor Herculano Pires, nesse livro O Espírito e o Tempo, é um livro muito bonito. Ele, de uma forma antropológica, ele investiga o conhecimento ou o que se acreditava ser a alma, o espírito, a divindade, desde a pré-história até os dias atuais. Nesse livro ele até apresenta uma hipótese muito interessante. O homem nas cavernas, a teoria da ciência oficial diz o seguinte, ele ouvia o vento e criava a ideia de um ser divino que fosse o vento. Ele ouvia um trovão e ele achava que era um deus. E ele criava na sua imaginação, e a partir daí os deuses se criaram. Essa tem sido a ciência oficial. Mas o professor Herculano Pires nos inverte a pergunta. Através do estudo de sociedades primitivas, é de se perceber que quanto mais antigo o pensamento, menos capacidade de criar as pessoas tinham. Se eles não tinham capacidade de criar, como é que criavam um pensamento tão elaborado quanto a da divindade? Ele apresenta a hipótese de que também os espíritos daquela época das cavernas pré-históricos eram espíritos muito atrasados e encarnavam e desencarnavam rapidamente e ficavam naqueles locais. Quando eles ouviam uma comunicação, que hoje nós conhecemos muito bem, mediúnica, eles interpretavam que aquele espírito que estava ali era um Deus. É uma hipótese mais provável.
nos mostra como foi a criação dos deuses. Qualquer espírito que desencarnasse, que fosse ali, que de alguma forma se comunicasse com eles consideravam que não era ser encarnado, devia ser Deus. E assim foi criado o pensamento do ser humano de uma divindade. Com a evolução da sociedade, passando então pelos períodos agrários, no período agrário a sociedade achava que as divindades queriam sangue, então faziam as ofertas de seres humanos, depois passaram a fazer as oferendas com animais, até que hoje em dia isso foi praticamente abolido. Hoje em dia conseguimos ter uma compreensão muito mais avançada sobre Deus. Ainda estamos longe de entender o que realmente é Deus, mas já conseguimos entender alguns dos seus atributos. E aqui uma coisa muito bonita, a religião judaica foi a primeira que conseguiu conceber a ideia de um Deus único. No início eles pensavam, o Deus único de Israel é o mais poderoso dos deuses. Quer dizer, eles admitiam que havia outros, mas o deles era mais poderoso. E com a evolução do conhecimento, eles concluíram que só havia um. Entendendo como cada religião funciona, como o pensamento de cada pessoa funciona, a gente consegue tolerar os nossos irmãos muito mais. E é por isso que eu estou fazendo de forma rápida essa revisão deste livro do professor Herculano Pires. É lógico que é bem simplista, eu estou resumindo bastante. Mas, se a gente entender como os nossos irmãos pensam, nós podemos tolerá-los de uma forma mais adequada. Vamos ver o próximo. E recentemente tivemos a presença da irmã Aila aqui entre nós, ela fez palestras muito belas, nos trouxe bastante conhecimento. E olha que interessante o que ela falou em uma das palestras. Deus não necessita de defesa. Deus deu liberdade para os filhos não acreditarem nele. E ela compara nós, como filhos de Deus, aos nossos filhos, às nossas crianças. Se um menino desses apronta uma arte e briga e diz assim, você não é mais meu pai, você vai matar ele? A mesma forma Deus nos vê quando nós negamos a divindade. É um direito que ele nos deu. Querer impor uma religião, obrigar que todo mundo pense como nós, seria nos acharmos mais do que Deus. Seria exacerbar o nosso orgulho. Uma das formas da gente combater o orgulho são esses pensamentos. Quando eu conheço melhor as virtudes e defeitos do meu próximo, eu passo a conviver e aceitá-lo melhor. Isso é tolerância. Mas se eu consigo sentir e me irmanar nas dores que ele sente, entender que todos nós temos dores, dificuldades, sofrimentos, aí eu consigo vê-lo como meu irmão. É lógico que é muito mais fácil fazer aqui no centro. Eu a vejo, eu a conheço, eu entendo o que ela está passando, eu também tenho as minhas dificuldades, então eu me vejo como irmão. Mas será que o muçulmano que está passando aperto lá, será que o judeu aqui, obrigado, será que o hindu, lá no meio daquele monte de gente na Índia, ou o budista na China, não passam as mesmas coisas que a gente passa aqui, as mesmas dificuldades, não tem necessidades como nós? E quando a gente atingir o amor verdadeiro, aí a gente não vai mais precisar da tolerância. Mas até lá eu acho que ela vai ser um caminho a nos ajudar. O Allan Kardec, nas obras póstumas, escreveu isso. Acrescentemos que a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita, a caridade, lhe impõe como um dever respeitar todas as crenças. Pode passar o próximo. Victor Hugo também escreveu sobre o assunto. Ele disse, a tolerância é a melhor das religiões. Na biografia de Kardec, também nas obras póstumas, está escrito assim, em sua bandeira, inscrever o mestre essas palavras, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, apesar de ser uma palavra que não é muito usada no nosso dia a dia, ela está intrinsecamente dentro da religião espírita e deve estar nos nossos atos em todos os dias. Mais uma citação de Kardec. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Eu
usei essas palavras porque existem capítulos na codificação espírita para várias palavras-chave, mas nós não encontramos uma específica para tolerância. Por isso eu pesquisei, agora com o computador fica fácil, eu pesquisei nos livros da codificação onde é que a palavra tolerância aparecia e como nós poderíamos interpretá-la. Aqui no céu e no inferno. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Pode passar? Mas nós somos cristãos. Várias religiões cristãs existem. E essa é uma frase muito bem conhecida de todos vocês, pronunciada por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. O que Jesus quis dizer com isso? Que todo mundo tem que ser cristão? Que todo mundo tem que ser espírita? Que todo mundo tem que fazer o quê? Aonde está o caminho, a verdade e a vida? O que é o caminho, a verdade e a vida? Pode passar o próximo, vamos conversar aqui. Então, o Chico Xavier nos brindou com esse livro, Caminho, Verdade e Vida. E na introdução de Emmanuel, ele já cita que muito sangue já foi derramado em nome da religião, mas nem por isso essas palavras deixaram de ser válidas. Mas ele começa citando a primeira carta de Pedro, o capítulo 1, 20. Sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que ele quer nos dizer com isso? Que não é para levar o pé da letra. Jesus é o caminho, nós vamos caminhar em cima dele. Certo? Jesus é a vida, nós vamos comer Jesus para ter vida. Então, o que Jesus nos disse? Vamos para o próximo. Qual é a lei que Jesus nos ensinou? Ela está amplamente, tanto na Bíblia, no Novo Testamento, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está amplamente distribuída. Todo mundo conhece, eu até nem coloquei a citação literal, coloquei só o endereço, porque todo mundo conhece essas passagens, não é verdade? Alguém aqui não sabe o que está escrito lá em Mateus 22, ou 19, ou 25? Pode levantar a mão. Ainda bem que eu tenho dois. Beleza. Só porque vocês dois não sabem, eu vou contar. Os outros todos já sabem e eu achei que nem ia precisar falar, fiquei preocupado. No capítulo 22, Mateus transcreve uma passagem que Jesus é questionado por um jovem mancebo, rico, perguntando: Mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus respondeu: você tem que ser da minha religião. Jesus respondeu: você tem que ser espírita. Não, Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: faze isso e viverás. No capítulo 19, versículos 16 a 22, um fariseu pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento de todos? E o que Jesus respondeu? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que esse é o caminho, a verdade e a vida. E para confirmar isso tudo, ainda em Mateus 25, é uma outra passagem que eu acho muito bonita e eu quero compartilhar com vocês, apesar de que só dois não sabem o que é, os outros todos já sabem. Mas eu vou relembrar, vamos relembrar aqui. Jesus estava lá, dizendo e ensinando, e a passagem era mais ou menos assim, com as minhas palavras, depois vocês leem os detalhes. Vocês que me deram de comer e de beber quando eu tive sede e fome, que me agasalharam e que me visitaram, passai à direita do meu Pai. E os justos dizem: Mestre, quando é que nós fizemos isso? Quando é que nós te acolhemos quando tiveste dificuldade? E ele diz: toda vez que fizeste a um daqueles pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, aqui o caminho, a verdade e a vida. O capítulo 11, o maior mandamento, só Allan Kardec, com as mensagens espíritas, com as passagens da Bíblia, explica melhor e em mais detalhes. Eu convido todos vocês hoje à noite a ler, porque a partir do maior mandamento nós já vamos conhecer o caminho, a verdade, a vida, e vamos ter que nos esforçar para começar talvez com o primeiro passo, com a tolerância.
A lei do cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No livro Boa Nova, também do nosso querido Chico, ele traz essa passagem. Cada criatura traz em si a centelha divina. Ele está conversando com João e explicando. Muitos, João, erguem a muralha da negação, mas eu te digo, todos os redutos de sombra cairão um dia, e a luz do Criador brilhará em cada um de nós. Não foi por outra razão que eu disse, vós sois deuses. O que isso aqui tem a ver com tolerância? Por que eu acrescentei essa passagem desse livro? Estou dando trabalho para vocês, né? Desculpa, eu sempre me mexo. Por que que Jesus disse isso e o que que isso tem a ver com tolerância? Olha só, em cada um de nós tem uma centelha divina. Quando eu olhar o Chico Xavier, eu vejo essa centelha espalhada e muito grande. Mas e quando eu ver aquele criminoso que fez os piores crimes lá no meio do presídio? Ou pior, solto por aí? Será que eu vou ver essa centelha divina? Será que eu vou forçá-lo a pensar como eu? Ou será que eu vou aceitar, assim como Jesus e Deus aceitam que ele tenha o seu tempo e se modifique na hora certa para ele? Isso é a tolerância, é o primeiro passo em direção à virtude, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o amor. Por fim, eu sei que o nosso tempo está esgotando, pode passar o próximo. Pode clicar em cima do Chico. Essa aqui é um trecho curto do Chico numa das entrevistas que ele fez na TV Tupi. Não tem som. Ele foi questionado sobre a religião da Umbanda. Se a gente tiver som, acho. Não, esse não é o som do. Não é esse. Não tem problema. O Chico foi questionado sobre a visão espírita da Umbanda. E ele, com seu jeito doce, de amor sempre, ele explica que é uma religião respeitável como todas as outras. Que é uma religião nova, mas que ele diz, com as palavras dele são bem simples. Na religião de Umbanda tem nomes diferentes para Deus, mas a frase principal é essa: em toda parte onde o nome de Deus está presente, o bem pode se fazer. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Bom, aqui o ponto principal é dividir com vocês os meus pensamentos e o que eu tenho aprendido. E ainda tento colocar em prática todos os dias. Ainda estou longe de saber todas essas coisas. Na teoria a gente já aprendeu. Resta a prática agora. Quando a gente consegue identificar pessoas mais adiantadas que nós, mas ao mesmo tempo próximas, elas se tornam um modelo mais palpável. E o Chico tem sido o nosso modelo mais próximo e mais palpável de viver a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida que o Cristo nos ensinou, o Kardec explicou e o Chico muito bem viveu, exemplificou. Então eu termino deixando o convite para que vocês leiam o capítulo 11, o maior mandamento. Agradeço a oportunidade de dividir esses pensamentos. Eu não sei como é que é a dinâmica da casa, mas eu tenho a impressão de que a gente não faz perguntas hoje, porque é antes do passe. A gente está à disposição, depende da dinâmica de cada casa. Alguns recomendam não fazer perguntas antes do passe, outros fazem. De qualquer forma, se não conversar agora, a gente pode trocar ideias depois.
nós estamos à disposição, sempre lembrando que eu aqui na frente sou como um de vocês que está aí sentado, a caminho da luz, tentando aprender e praticar essas lições maravilhosas que o Mestre Jesus nos deixou, que o Kardec muito bem exemplificou, mas que próximo de mim, de nós, tem o Chico que as vivenciou. Então, terminamos pedindo ao Mestre Jesus, através de bons amigos espirituais, que nos guiem nesse caminho da reforma íntima, da melhora e começando com a tolerância em todos os ambientes onde a gente estiver. É óbvio que é muito mais fácil aqui no centro, onde todo mundo está com uma vibração aqui, tem uma vibração muito agradável, me senti muito alegre, foi a primeira vez que eu vim, me senti muito em paz desde os primeiros minutos em que cheguei, fica muito mais fácil ser tolerante aqui. Lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, no trânsito, nos supermercados, são momentos muito mais difíceis em que a gente tem energias nos rodeando, pessoas em desequilíbrio, a gente às vezes não consegue se manter equilibrado, mas lembrar das palavras daqueles que já estão mais adiantados que nós sempre pode nos ajudar a mudar um pensamento. E aí no trânsito, em vez de dizer alguma coisa, de fazer um ato, tem uma história bem conhecida aqui em Campo Grande, eu não sei muitos detalhes, mas parece que um senhor que se dizia espírita, ou se diz espírita, foi fechado no trânsito, não gostou, foi lá e fechou para retrucar. O rapaz que dirigiu outro carro chegou e xingou ele, aí saiu atrás, foi pedir satisfação, puxou uma arma, deu um tiro para assustar e acertou uma criança. Os dois estavam em desequilíbrio, as duas famílias destruídas, talvez aquele que causou o pior ato seja o que mais esteja sofrendo. A gente até deve orar por eles, mas isso poderia acontecer com qualquer um de nós. E então lembrar do Chico, do Kardec, dos amigos que estão mais adiantados a caminho de Jesus, pode nos ajudar a mudar um ato num momento desses. O Chico sempre dizia, a prece, na pior das hipóteses, vai nos dar tempo para refletir, nos acalmar e evitar que a gente tome uma atitude impensada. Era isso que eu tinha para dividir com vocês, estamos à disposição.